O noticiário Tortuga de hoje destaca os cuidados para criar bem as bezerras que vão servir para reposição na ordenha e recebe o Alcides Torres da Scott Consultoria em instantes. De tempos em tempos, a gente convida aqui ao Noticiário Tortuga os melhores analistas do mercado agro para ajudar a clarear nossas ideias e as suas. Ter informação é essencial para a tomada de decisões, principalmente sobre a manutenção dos contratos internacionais e a cotação de insumos e arroba. Nosso guru de hoje é o grande Scott. Bom dia! Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que acompanham aqui o programa Noticiário Tortuga. E estamos agora conversando aqui com o Alcides Torres, mais conhecido aí como Scott, direto de Bebedouro. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do Noticiário Tortuga. E começando desejando a todos uma boa saúde. Uma boa saúde a todos. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado aí bovino. A gente conversou no início do ano, Alcides, e você mostrou aqui para a gente algumas perspectivas aí para a pecuária e as coisas foram acontecendo, o mercado foi se aquecendo e a gente continua aí numa alta de custos, numa alta de preço de arroba e a gente queria bater um papo agora sobre isso e eu queria que você falasse para a gente o que o produtor que ainda vai criar suas estratégias para esse final de ano. Muitos produtores vão começar aí talvez um segundo giro de confinamento, vão começar a preparar seus pastos aí para colocarem o remo num semi-confinamento. O que esses produtores eles precisam colocar aí na ponta do lápis quando forem criar essas estratégias? Eu espero que as nossas previsões de começo do ano tenham acontecido, você que está monitorando isso aí, né? Mas olha, realmente os custos subiram, eles subiram mais do que a gente previa, e os custos, principalmente de farelos, tortas, grãos, etc., subiram por causa da seca, atraso na colheita da soja, atraso na colheita do milho safrinha. Então, tudo isso mudou o cenário, tá? Mas a expectativa ainda para esses meses, até o final do ano, ainda é de mercado firme, preços em alta, e o mercado ali ainda, o ciclo de preços pecuários, ele ainda continua ao longo de 2022, né? Lembrando que 2022 é um ano de eleições, onde normalmente existe assim, circula mais dinheiro, você tem mais churrascos, mais festividades. Você falou sobre o consumo interno. As exportações, elas podem afetar de alguma maneira o preço aqui da carne internamente? A gente deve crescer a nossa exportação em torno aí de 4% a 6%, tá? Então, apesar de porque quando a gente fala de gripe, da pandemia, é pandemia, né? No mundo, não é no Brasil. E esse mercado está indo bem em função, principalmente, da China. Quer dizer, nesses próximos meses, a expectativa é boa. E para o ano que vem, também, tá? A gente espera que no ano que vem, todos esses mercados que compravam carne bovina do Brasil e ficaram retraídos voltem a comprar, como compravam antes da pandemia, e que a China ainda não resolveu o problema da peste suína africana, então eles devem continuar como grandes parceiros comerciais do Brasil. Então, de maneira assim, o mercado é otimista, tá? O que pesa contra? O que pesa contra é o consumo interno, em função aí da crise econômica, desemprego, etc. E o que pesa lá fora é que talvez países com regime de proteção comercial mais organizados adiem a compra para 2023. Mas, se nada disso acontecer, o cenário é positivo, viu? Scott, falando aí também sobre a cria, a gente sabe que os produtores que estão aí com o regime de cria dentro das suas fazendas estão com um preço bem valorizado. Isso vai se manter? Eu acredito que sim, tá? É o ciclo, né? Está todo mundo retendo fêmea, é a hora e a vez dos sistemas de cria, de ciclo completo. Essa retenção de matrizes faz com que diminua a oferta de gado para abate, e essa diminuição de oferta que faz os preços subirem, tá? A expectativa ainda é de preços firmes para os animais de reposição, e isso deve acontecer
ao longo desses meses e também o ano que vem. É claro que você tem situações pontuais, não é? Tirando esses fatos pontuais, a gente tem, então, esse mercado deve continuar comprador também ao longo de 2022. Ou seja, não vai ter refresco para a cotação da reposição. E nesse momento agora, para os produtores driblarem aí o mercado que está em alta, é importante eles usarem a criatividade e investirem em ingredientes na alimentação desse rebanho, ingredientes alternativos? Nós estamos num país tropical, com uma seca mais ou menos definida, e só através da suplementação que você escapa de boa parte desses problemas. O que o pecuarista ele precisa fazer, agora nós estamos num ciclo de preços altos, ele precisa investir naquela tecnologia que dá resultado. Você tem hoje uma prateleira de opções muito boas. Então, alguma tecnologia que é boa para o pecuarista A, talvez ela não seja tão adequada para o pecuarista B, sabe? Então, ele precisa fazer as contas e a conta é simples. Para cada real que eu invisto em tecnologia, quanto que eu vou ganhar, quantos reais eu vou ganhar no resultado final. E essa tecnologia, por exemplo, vale a pena eu investir em coxo? Vale a pena investir em coxo coberto? Vale a pena eu ter um sistema de água funcionando? Vale a pena eu fazer a suplementação com proteinado, com energético? Enfim, ele precisa fazer essas contas todas. Você acaba procurando uma tecnologia de muita sofisticação, que exige gerenciamento, que exige grau de tecnologia, etc. Enquanto você tem aí tecnologias relativamente baratas e que dão um resultado estupendo, né? Que é uma coisa simples, por exemplo, manter coxo cheio, tá? Essa isso é pura tecnologia, mas é tão básica que o pessoal não acredita que isso seja técnico, e é um comportamento técnico. E qual que é a melhor maneira hoje para o produtor comercializar esse rebanho para que essa conta feche aí na ponta do lápis? Bom, ele precisa ter um registro de cursos, um registro profissional, tá? E tem que também criar fidelidade para quem ele vende. Não é? Por exemplo, se eu sou um produtor de bezerro, eu preciso comercializar o meu bezerro sempre com os mesmos compradores, porque isso cria um elo. Não é? Então, não é procurar sempre o pico de preço, sabe? É procurar o melhor preço, a curva de preço ascendente. Essa é a técnica. Tá? E no caso dos insumos, aí é o contrário, eu preciso trabalhar pressionando para eu manter esses custos dos meus insumos mais ou menos estáveis, sabe? É claro que quando isso eu não consigo, eu tenho que procurar alternativas. Tem um rosário de alternativas relativamente fáceis de serem feitas, são técnicas agronômicas, digamos assim, de produção, e que facilitam a vida daquele pecuarista integrado em lavoura-pecuária, ou seja, tem mil maneiras de você fazer isso, precisa de uma boa condução técnica. Gestão, né? Ele precisa gerir tudo e todos esses processos têm que ser analisados, colocar ali na ponta da caneta, na planilha, para que tudo dê certo. É muito importante a gestão e a gente sempre fala isso aqui também no nosso programa. Scott, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Te espero aqui em breve para a gente falar aí sobre o Confina Brasil 2021. Olha, eu que agradeço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Saúde para todos. Entre em contato com a nossa equipe de produção, mande mensagens, perguntas e vídeos no número que está aparecendo aqui na tela ou nas nossas redes sociais no perfil @tortuga.dsm. A maior parte dos ambientes onde é desenvolvida a atividade pecuária no Brasil tem condições climáticas que favorecem a proliferação de doenças. Na pecuária leiteira, as bezerras são muito suscetíveis, mas há outras técnicas, manejo e produtos novos, atualizados, que ajudam a manter a saúde dos animais nessa categoria. O Cairo Rodrigues agora está com o Christian Martins, diretor de inovações da On Farm. É isso mesmo, Márcia. Estamos conversando aqui agora com o Christian. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Olá, muito obrigado. É um enorme prazer poder estar participando do Noticiário Tortuga.
Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui e hoje para a gente bater um papo aí sobre a criação de bezerras, né? Como o produtor pode manter o seu rebanho de bezerras bem saudáveis. Christian, quais são os maiores gargalos hoje, os maiores desafios encontrados pelo produtor, né, nessa criação aí das bezerras, principalmente para o mercado leiteiro? Nós temos uma série de cuidados para começar logo ao nascimento, né? Tem uma série de procedimentos ali com a bezerra recém-nascida, e um dos mais importantes é realizar a colostragem de forma eficiente, no tempo correto e de um colostro de boa qualidade para aquela bezerra, né? Então, de tempo correto, é recomendado aí que essa bezerra receba o colostro no máximo até 6 horas após o nascimento. Em relação à quantidade, né, a gente estima aí em torno de 10% do peso vivo, então 3, 4, 5 litros, dependendo do tamanho da bezerra, e qualidade que seja um colostro aí que tem uma baixa carga microbiana, né, que tem uma boa qualidade higiênica, porque em outro caso essas bactérias vão prejudicar que o bezerro aproveite todos os nutrientes e hemoglobulinas presentes no colostro que ele precisa nesse momento. Logo após a colostragem, né, inicia aí uma fase da vida da bezerra que a gente chama de fase de aleitamento. Então, da mesma forma, o leite em quantidade e em qualidade, ele também é crucial para um bom desenvolvimento desse animal. E nesse período aí, uma das principais doenças que a gente encontra nessa fase é a diarreia. Então, também relacionado aí com medidas de manejo, higiene e cuidados com esse animal, tentando identificar as potenciais causas para reduzir esse risco, né? E Christian, essas bezerras também podem sofrer aí com a tristeza parasitária bovina? Isso, com certeza. Essa doença ela é um pouquinho mais comum, né? Apesar dela não poder abranger diferentes fases, mas ela é mais comum quando a bezerra ela entra na fase de desmama e ela é movida, né, para piquetes em áreas aí, quando ela é exposta a maior risco de contato com o carrapato, né? E essa é uma doença aí que causa bastante morbidade, bastante mortalidade nessas bezerras, principalmente nessa fase aí pós-desmama. Depende um pouco da fazenda, pode ser um pouco mais tarde ou até começar antes, né? E é um dos principais gargalos hoje na fase de criação de bezerra e um dos principais problemas, especialmente aqui na região sudeste do Brasil, sem dúvida, a tristeza parasitária. E como que o produtor pode identificar que os animais estão passando aí por esses problemas? Infelizmente, a tristeza parasitária, o produtor consegue suspeitar dela, que tem um grande problema, quando os sinais clínicos já estão agravados, né? Então, você tem um animal com febre alta, com anemia grave, a ponto de você identificar esse grau de anemia pelas mucosas, né? As mucosas ficam pálidas desse animal. E, então, esse é um dos principais sintomas clínicos que o produtor pode observar se ele tem ou não esse problema. E a partir daí tem uma série de testes que ele pode fazer para realmente confirmar esse problema, ou ainda testes, né, que ele pode fazer antes do agravamento do quadro clínico desse animal e suspeitar se esse de fato é o problema que está acontecendo nessa fase. E a On-Farm que já traz aí uma tecnologia para os produtores poderem ver se os animais têm mastite ou não, né? Para o controle aí da mastite. Agora também está trazendo uma tecnologia portátil que o produtor vai poder usar dentro da própria fazenda, que vai ajudar em todos esses processos que a gente falou aqui na identificação desses problemas dentro das bezerras, não é mesmo? Um dos principais sintomas da tristeza parasitária é a anemia. Então, a gente acabou de lançar um teste portátil muito simples de ser feito, com resultado em menos de 1 minuto, com base numa gota de sangue do animal, para identificar se esse animal já está iniciando um quadro de anemia ou ainda se estiver num estágio mais avançado. E esse teste pode ser utilizado de várias formas no rebanho, né? Desde um rastreio de todos os animais por amostragem, ou por um animal em suspeita que ele vê que está um pouco mais apático, por não ter alguns sinais mais graves, ele ainda não tem a certeza que pode ser ou não um quadro de tristeza, e tendo um resultado do grau de anemia desse animal, ele consegue ter um direcionamento um pouco mais precoce, né? Christian, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você. Eu que agradeço, é um enorme prazer novamente estar falando com vocês e muito obrigado pela atenção.
A DSM tem muitas soluções para apoiar o bom desenvolvimento do gado nessa primeira fase, que é crítica. Para conhecer os programas e as estratégias de suplementação animal da DSM, aponte a câmera para o QR Code da tela ou acesse o site www.tortuga.com.br. Nós já terminamos por hoje. Até mais e eu te espero aqui às 8 horas da manhã.